Como que o Antony do United passou de piada e máquina de meme. Que tem até aquele que ele para na frente do marcador e pensa, vou ciscar, não vou, pra onde que eu vou ciscar, não vou, já sei, acho que eu vou cair. Pra ser um dos principais responsáveis pela fase histórica do Bet e agora sendo observado com um pouco mais de atenção pelo novo técnico da seleção brasileira. Eu busquei umas imagens pra entender melhor como que uma das contratações mais caras da história da Premier League tomou tanto hate e observei algumas partidas pra chegar numa conclusão do que acontecia e acontece dentro das 4 linhas que fazem o Antony viver uma história bem particular que ele tá vivendo. Primeiramente, indo atrás de alguns aspectos táticos, eu observei algumas partidas e percebi que ele recebia a bola muito colado na linha lateral do campo e grande parte das vezes sem nenhuma aproximação de nenhum dos companheiros. Isso não é um erro na tática, isso é uma ideia de jogo que é muito vitoriosa e como qualquer padrão tático, ele exige jogadores com aquelas características específicas para aproveitar o que aquele padrão oferece. Nas partidas que eu observei, essa falta de aproximação gerava um espaço muito amplo no campo para o Antony usar toda a força dele. Com os próprios companheiros mais distantes, os marcadores também ficam mais espaçados e isso acaba gerando um espaço no terreno que favorece o cara que tem a passada larga, as pernas longas, para correr grande distância. E o Antony é um cara de 1,72 de altura que consegue mostrar o que ele tem de melhor com a bola juntinho do corpo, pertinho do pé. É uma passadinha curta que precisa de aproximação dos companheiros para fazer tabela, para tocar de calcanhar, para se associar. E aí, estando inserido num contexto que não é muito compatível com as características naturais dele, ser uma das contratações mais caras da Premier League passou a ser um peso. O Antony recebeu umas críticas duras por lendas do United. O Rio Ferdinand, que é um zagueiraço que eu comprava ele pro meu time na Master League, cara, no videogame. Ele na época afirmou que os pontas do United não possuíam imaginação no sistema ofensivo da equipe. Pois é, e a imaginação do Antony era florável quando ele tinha aproximação para se associar com os companheiros. Mas no caso do United, quando surgia uma situação para ele se associar, ele até atacava bem o espaço, se apresentava como opção boa, mas parece até que o United não tinha nenhuma dinâmica prevista para atacar dessa forma por aquele lado, e ele acabava nem recebendo a bola em situações que hoje a gente sabe que ele é muito perigoso. O Paul Scholes, que é outra lenda do United, falou sobre um episódio do Antony dentro de campo e definiu como ridículo e exibicionista. O Gary Neville, mais um ídolo da torcida, falou que o técnico que pediu a contratação do Antony foi responsável pelas 2 piores contratações da história do United. E por mais que não tivesse uma dinâmica tão clara para aproveitar o que o Antony tem de melhor dentro das características dele, às vezes... Opa! Esse cara tem coisa boa aí. O Antony estava sendo observado e não era somente por hater. Um dos que estava acompanhando ele de perto era o técnico Manuel Pellegrini. E apesar da péssima fase que o brasileiro estava passando, o Pellegrini percebeu no Antony, ainda no United, que ele se sentia mais à vontade e encontrava soluções boas e criativas em espaços curtos, era perigoso de verdade com um apoio que fizesse um arraste de marcação de dentro para fora, abrindo espaço para o brasileiro avançar em direção ao corredor central, e que dentro da área, bem perto do gol, ele pode ser de verdade fatal. E aí o Pellegrini fez aquela cara de eu tenho um plano. Ele pensou, se eu der uma reviravolta na vida do Antony, isso vai dar uma história muito doida para ser publicado no Futebol Máximo, para ver se melhora aquela taxa de que 90% dos espectadores não é inscrito no canal. Ativa o sininho de notificação, mesmo se você for inscrito, ativa o sininho, isso vai fazer a gente crescer muito. Mas sério, o Pellegrini tinha um plano. E só pra ter uma ideia do impacto desse plano, quando o Antony foi emprestado pro Bet, ele tava com 8 partidas no United e 0 participações em gol. Tinha criado nada que prestasse. Já quando ele chegou, logo na estreia dele no Betis, ele já recebeu o troféu de melhor da partida. E nos primeiros 4 jogos, ele teve 4 participações em gol. O Pellegrini simplesmente executou o que ele já havia observado de valor no Antony no United. Quando o Antony recebia a bola aqui bem coladão na linha lateral, tinha no mínimo o lateral passando junto com ele. Dessa vez ele vai passar por fora, forçando os 2 defensores a trocar a marcação. E aí dessa forma abre a parte de dentro ali do campo, pesando muito a área de todas as formas, facilitando uma assistência do Antony, ou até mesmo a finalização da parte do campo que ele mais gosta de chutar. Caso esse lateral tivesse mais por dentro, ele corria em direção à bandeira de escanteio para abrir a mesma área do campo para o Antony conseguir ser perigoso. Passou a receber essa bola muito mais ali dentro da área, em vez da maior parte do tempo estar coladão na linha lateral, e o tempo inteiro tinha companheiro próximo para arrastar a marcação, ou dando a possibilidade de resolver a jogada com um toque curto e preciso. Ele foi ganhando a confiança dos companheiros. Olha só como nesse lance o Isco já sabe que ele vai vir em direção ao corredor central. O Isco vai avançar caindo pro bico da grande área e isso mostra como que o Bet está criando um contexto completamente diferente, aproveitando as principais características mais marcantes do Antony. Ele foi encostar nessa bola já dentro da grande área para dar um tapa nojento, indefensável. Ele seguiu mostrando como que é bom um espaço mais curto quando viu esse companheiro chamando a atenção do marcador e esperou um pequeno movimento em falso do zagueiro para dar um passe no espaço vazio e criar uma chance perigosíssima de gol. O Antony sempre tá tendo oportunidade na área do campo que ele mais gosta de finalizar pro gol,
tá jogando muito mais se deslocando da linha de lado e indo em direção ao corredor central pra dar alguma assistência ou chutar, e enquanto no Manchester ele chamava pro drible pra acabar virando meme, hoje no Betis quando ele chama pro drible ele é temido e o desfecho pode ser inacreditável. E aí quem diria que há pouquíssimo tempo atrás o cara que só é puxado pra baixo pela galera, faz meme, piada, ia dar uma volta por cima do jeito que hoje em dia a gente já tá se perguntando, cara, será que o Ancelotti vai olhar pro Antony da mesma forma que o Pellegrini olhou pra ele no Manchester? Se for considerar que ele vai armar o Brasil num 4-4-2 losango, igual ele fazia no Real Madrid na época que o Bellingham fazia esse cara da frente aqui, a gente acaba chegando à conclusão de que o Antony não seria titular nesse time. Mas todo mundo concorda que isso seria natural, né? O Antony vem pra fazer parte do elenco. Ele pode ser importante caso o Ancelotti arme o 4-3-3, que ele também já fez no Real Madrid, na época que o Benzema era o centroavante. E aqui sim, o Antony se encaixa bem caso um dos laterais fique preso e o lateral do lado dele avance pra criar uns espaços de habilidade, de associação. A troca de passes curta naturalmente atrairia bastante a marcação dos adversários e deixaria o campo bem aberto lá no outro corredor. E assim ia acabar explorando o potencial máximo do futebol do Vinícius Júnior. E colocar o cara, que provavelmente vai ser tratado como o cara mais importante da seleção, num contexto que explora o máximo do potencial que ele tem, é claro que sempre vai ser considerado pelo treinador. Existem circunstâncias sim que o Antony encaixa bem nesse time. Sem falar que ainda completa uma reviravolta espetacular, onde ele sai de meme, piada e odiado, até ser uma das peças importantes de uma seleção que ainda pode ser muito vitoriosa.